Olá e bem-vindos. Hoje é 25 de novembro de 2025. O material que a gente tem para a nossa conversa hoje é, olha, algo bem único. São os escritos pessoais de um imperador romano, Marco Aurélio. E o mais curioso é que o livro que a gente conhece como Meditações, esse nome nem foi ele que deu. Exato. Ele nunca escreveu para ser publicado. Eram anotações para si mesmo, um diário filosófico. E ele escrevia isso no meio do caos. No meio de guerras, de pragas, de intrigas políticas. É impressionante. E a pergunta que me pega mesmo, sabe, como é que o homem, que em tese tinha todo o poder do mundo, usava a filosofia para não pirar? Que ferramentas ele usava para se manter são, justo? Ok, vamos mergulhar nisso. O que é fascinante aqui é que não estamos lendo um tratado filosófico abstrato. A gente está espiando, quase 2000 anos depois, o que seria o sistema operacional da mente de um líder. Sistema operacional é a analogia perfeita. Para ele, o estoicismo não era um hobby. Era tipo um conjunto de ferramentas para a vida, um guia prático para lidar com o caos. Ele estava, em tempo real, tentando descobrir como ser uma boa pessoa enquanto tudo parecia desmoronar. Exato. E o primeiro comando que ele parece rodar todo santo dia é um de humildade radical. Ele escreve lá no livro 2, olha só. Isso é tudo que sou, um pouco de carne, um breve fôlego de tal e o guia interior. Vindo do imperador de Roma. Isso é chocante. Totalmente. Ele se despede de todos os títulos, de todo o poder, e fala que o que importa de verdade é essa última parte, o guia interior. Que para os estoicos é a nossa razão, a nossa consciência. É a única coisa no universo sobre a qual a gente tem controle total, absoluto. E todo o resto. Todo o resto. Saúde, dinheiro, reputação, o que os outros pensam. Tudo fora do nosso controle. E é por isso que ele insiste tanto na ideia de que tudo é opinião. Essa frase é forte. O que nos faz sofrer não são os eventos em si, mas o nosso julgamento sobre eles. Certo, mas essa ideia de que tudo é opinião, não pode soar um pouco como negação? Tipo, se alguém te tratar mal ou se chega uma notícia ruim. O evento é ruim, objetivamente. Como que dizer que é só a minha opinião muda isso? Essa é a pergunta-chave. E não é negar a realidade. A dor é real, a injustiça é real, a distinção estoica é mais sutil, sabe? Explica melhor. O evento externo é um fato. O que acontece depois, na nossa mente, a história que a gente se conta sobre aquilo, o pânico, a raiva, a sensação de pronto, acabou o mundo, isso é opinião. E essa é a camada que a gente pode controlar. Ah, entendi. É por isso que ele diz que a gente pode, a qualquer momento, retirar-se em si mesmo. Ele chama isso de nossa cidadela interior, um lugar de calma. Cidadela interior, nossa, eu gosto muito disso. É basicamente um antídoto para a ansiedade do século XXI. Totalmente. A ideia de que você pode, no meio do caos de notificação, prazo, notícia ruim, simplesmente fechar a porta mental e encontrar silêncio. É radical. Ele descreve isso de forma quase cirúrgica, né? Sim, no livro 5. Ele fala para ser indiferente ao movimento suave ou áspero da carne e não adicionar a opinião de que algo é bom ou mal. É como observar a tempestade de fora da janela, em segurança, em vez de estar lá no meio, sendo levado por ela. Exatamente. A tempestade existe. Você não nega. Mas você escolhe não sair correndo para o meio dela. E essa fortaleza interior, ela é testada ao máximo, não por eventos, mas por outras pessoas. Ah, sim. Aí que o bicho pega. É aí que a filosofia vai para o campo de batalha do dia a dia. E ele fala disso de um jeito que é chocantemente familiar. É talvez a minha parte preferida no início do livro 2. Ele diz, ao despontar a aurora, faça estas considerações prévias. Encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente. É muito humano, né? Demais. É a versão do Império Romano para aquela respirada funda que a gente dá antes de abrir os e-mails de manhã, sabe? Ou antes de entrar numa reunião difícil. Ele não finge que as pessoas são perfeitas. Ele se prepara. É um exercício que chamam de premeditatio malorum, a pré-meditação dos males. Mas, olha,
A intenção não é se tornar cínico, é o oposto. Como assim? É se preparar para não ser pego de surpresa, para que a sua calma não seja, sequestrada pela atitude de outra pessoa. E ele continua a reflexão explicando por que as pessoas agem assim. Que é? Por ignorância do bem e do mal. Para um estoico, ninguém age mal de propósito. As pessoas buscam o que elas acham que é bom, mesmo que estejam completamente erradas. Ok, eu entendo a parte da preparação, que é genial. Mas essa ideia de que as pessoas erram por ignorância não soa um pouco como passar pano? Algumas pessoas parecem genuinamente mal intencionadas. É um ponto super válido. E é um dos conceitos mais difíceis do estoicismo. A lógica é a seguinte: Vamos lá. para eles, o bem supremo é a virtude. Sabedoria, justiça, coragem. Ninguém em sã consciência escolheria ser ignorante ou injusto se soubesse que isso o prejudica. Então, quando alguém age com maldade, está agindo a partir de um julgamento falho sobre o que vai lhe trazer felicidade ou poder. Marco Aurélio não diz para a gente aceitar o comportamento, ele diz para a gente entender a origem do comportamento para que ele não nos afete. Ele fala que se irritar com essa pessoa é tão ilógico quanto ficar com raiva de uma figueira por dar figos. É a natureza dela. E a nossa natureza? A nossa natureza, ele diz, é colaborar, como os pés, as mãos. Agir com raiva contra o outro é agir contra a nossa própria natureza social. Entendi. Então não é sobre perdoar a ação, mas sobre proteger a minha própria mente ao não levar para o lado pessoal. É uma mudança de foco. Exatamente. Do erro deles para a sua reação. E o oposto disso, que eu acho brilhante, está no livro 1. Se no livro 2 ele se prepara para os defeitos dos outros, no livro 1 ele faz um catálogo das virtudes deles. É uma lista de gratidão. Sim, é um exercício profundamente construtivo. E não é uma lista genérica, né? Não mesmo. Ele detalha o que aprendeu com cada pessoa. É incrível. Ele escreve: de minha mãe, a generosidade; de Rústico, a leitura com precisão; de Apolônio, a liberdade de critério. O que é fantástico aí é que ele não está só agradecendo. Ele está fazendo a engenharia reversa do próprio caráter. Isso. Engenharia reversa. Ele está identificando as qualidades que admira nos outros para poder cultivar em si mesmo. Exato. O caráter, para ele, não é algo que se tem, é algo que se constrói, dia a dia. E uma das melhores matérias-primas para isso são as virtudes que a gente vê nos outros. É uma abordagem muito proativa. Muito. Em vez de se fixar no que te irrita em alguém, procure ativamente o que você pode aprender com aquela pessoa. É um antídoto poderoso para o julgamento e a reclamação. Um antídoto que ele devia precisar muito, né? Porque, nossa, lidar com o império. E para manter essa perspectiva toda, ele usa uma ferramenta final, talvez a mais poderosa: a lembrança constante da nossa mortalidade. Sim, a impermanência está em todo lugar no livro. E pode parecer pesado, mas para os estoicos é o contrário. É libertador. Como assim, libertador? Pensar na morte, na natureza efêmera de tudo, é o que dá clareza e urgência ao presente. Tem uma passagem no livro 2 que é um balde de água fria cósmico. Ele diz: o tempo da vida humana, um ponto; sua substância, um fluxo; a vida, guerra em instância em terra estranha; a fama póstuma, esquecimento. Pelado, né? Mas por que isso é útil? Porque nos liberta da tirania das coisas pequenas. Por que se angustiar por dias por causa de um comentário maldoso de alguém que, assim como você, em breve vai ser múmia ou cinza, como ele gosta de dizer? Faz sentido. Ele nos lembra que generais, filósofos, cidades inteiras desapareceram. A conclusão dele é: tudo isso tem data de validade. Então, foque no que não tem. As suas ações no agora. Exatamente. E ele tem uma lógica sobre o que a gente realmente perde com a morte que, nossa, me deixou pensando. Ele diz que ninguém perde outra vida além da que vive. E que quem morre jovem e quem morre velho tem uma perda idêntica.
Pera, deixa eu ver se entendi a lógica. É radical. Ele está dizendo que como o passado já foi, o futuro é incerto, a única coisa que a gente realmente possui é o instante presente. Então a morte, não importa quando chegue, só pode nos tirar esse instante. A perda é sempre a mesma, o agora. É profundíssimo. E a implicação prática disso não é se desesperar, mas valorizar o presente de uma forma incrível. Se o agora é tudo que temos, é aqui que a vida acontece. É aqui que temos a chance de agir com coragem, justiça, sabedoria. Pensar na morte não é para paralisar de medo. É para nos sacudir e dizer, viva agora e viva bem. E para visualizar essa força, ele nos dá uma metáfora linda no livro 4. Ser igual ao rochedo contra o qual, sem interrupção, se quebram as ondas. Este se mantém firme e em torno dele adormece a espuma da onda. Nossa, essa é linda mesmo. Ele não diz que o rochedo não sente o impacto. Ele é atingido, mas ele permanece. A felicidade não é a ausência de ondas, mas a força para não ser levado por elas. Essa é a essência da tranquilidade estoica. A serenidade não vem de um ambiente externo perfeito, mas de uma força interior bem cultivada. As ondas vão vir. A questão é se vamos ser rocha ou areia. Então, quando a gente junta tudo isso, o guia interior, a preparação para os outros, a aceitação da morte, qual é a grande ideia que conecta tudo? A grande ideia é viver de acordo com a natureza. E isso pode soar meio vago hoje. Mas para Marco Aurélio não significava ir morar na floresta. Certo. Significava viver de acordo com a nossa natureza como seres humanos. E o que nos define? Duas coisas. Somos seres racionais e somos seres sociais. Racionais e sociais. Portanto, viver de acordo com a natureza significa usar a nossa razão para o bem da comunidade. É entender nosso papel no grande drama do cosmos e desempenhá-lo da melhor forma possível. Como ele diz, a vida é completa se cumprirmos nosso papel com excelência, não importa a duração. É uma chamada à ação, sem dúvida. E ele deixa isso claríssimo no início do livro 5. É basicamente ele dando um sermão em si mesmo para sair da cama de manhã. É a melhor parte. Ele escreve: desperto para cumprir uma tarefa própria de homem. Não vês que os arbustos, os pássaros, as formigas cumprem sua função própria? E tu, então, te recusas a fazer o que é próprio do homem? É um tapa na cara da procrastinação. É o antídoto perfeito para a apatia. Ele nos lembra que temos um propósito que vai além do nosso conforto. Ser útil, contribuir, agir com razão. Isso não é um fardo. É a expressão máxima da nossa natureza. É onde a gente floresce. Resumindo as ferramentas que dá para levar dessa nossa conversa. Primeiro, cultivar essa cidadela interior, esse espaço de calma mental. Segundo, a prática de se preparar para as falhas dos outros, não com cinismo, mas com uma compreensão que protege a nossa paz. E terceiro, usar a ideia da impermanência não para se deprimir, mas como um filtro, para focar no que realmente importa, aqui e agora. Perfeito. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Marco Aurélio escreveu essas notas para si mesmo, num esforço privado para ser um bom homem num mundo caótico. Hoje a gente vive num mundo diferente, mas igualmente caótico. Sem dúvida. Não somos bombardeados por exércitos, mas por um fluxo infinito de opiniões, notificações e distrações. E isso nos leva a uma pergunta: será que o ato de olhar para dentro, de examinar os próprios pensamentos e de definir os próprios princípios, deixou de ser uma prática filosófica para se tornar uma habilidade de sobrevivência essencial?